Saúde, educação e geração de emprego são prioridades aí dos brasileiros para os próximos 4 anos. Esse foi o resultado, então, da pesquisa Agenda de Prioridades realizada pela CNE, a Confederação Nacional da Indústria, que ouviu 2.030 brasileiros a partir de 16 anos de idade, entre os dias 16 e 21 de agosto, nas 27 unidades da federação. Então, sobre essa pesquisa, eu converso agora com o Marcelo Azevedo, que já está aqui ao meu lado, ele é gerente de análise econômica da CNE. Marcelo, boa tarde, bem-vindo aqui. E eu gostaria já de perguntar para você, pelo esse levantamento, né? 42% não viram melhora aí nas áreas importantes, né? Saúde, educação, emprego e segurança, é isso? Exatamente. E por conta disso, devem ser, inclusive, o foco para quem quer que seja eleito. São problemas que já vêm de algum tempo. Em outras pesquisas que a gente faz, normalmente, saúde, educação, emprego e segurança são as principais preocupações mesmo da população. E isso foi muito atacado, esse ânimo das pessoas foi muito prejudicado por conta da pandemia. Não à toa, continuam com principais problemas e aí continuam sendo apontados aí como prioridade para o próximo governo. Ou seja, né, essas prioridades aí, então os candidatos, né, ou o presidente Jair Bolsonaro, se for reeleito, ou outro candidato aí que venha a ser eleito, deve se debruçar então nessas políticas aí, não é mesmo, Marcelo? A ideia é exatamente essa, né? A ideia da pesquisa é justamente dar esse apontamento para quem quer que seja eleito, para inclusive não só o presidente, como também para o próprio corpo legislativo, que essas são as prioridades, são as preocupações mesmo da população brasileira. Agora, a saúde foi apontada aí, né, a área que mais piorou. A pandemia, ela pode ter ajudado, então, a piorar, então, esse quadro? Sem dúvida, né? É uma preocupação que também da população, tanto a saúde, a educação, realmente há bastante tempo. E a pandemia causou bastante estresse no sistema brasileiro, não só no país, na verdade, como no mundo todo, na saúde. E não à toa apontou aí como uma área que deve ser priorizada nos próximos anos. Agora, Marcela, a pesquisa também mostra que 10%, né, dos entrevistados, né, eles apontam que o próximo governo, então, deve priorizar cursos técnicos, né, e nos próximos 4 anos, e como a principal prioridade aí a educação, né, 20% disseram ser a capacitação, né, que deve ser melhorada, né. Melhorar, então, a qualidade da educação, ampliar aí a qualificação profissional é um obstáculo estrutural que precisa ser superado aí, foi isso que diagnosticou a pesquisa? Olha, a pesquisa ela mostra essa preocupação com a educação, isso é bastante importante, né? O emprego no mundo todo está mudando, existia um processo já acontecendo antes, que foram até acelerados pela questão da pandemia, né? Quando a gente fala, por exemplo, da indústria, a gente está precisando muito mais do que apenas um profissional que opera uma máquina, mas um profissional que pensa, que toma decisões, que faz inovações, isso é cada vez mais importante. Isso já vem sendo trabalhado, inclusive, na Senai, que faz parte do sistema CNI, essa mudança, né, dessa visão, desse treinamento mesmo do funcionário, não só na indústria, né? Isso se aplica também para a economia como um todo e, por isso, apareceu aí também nessa pesquisa, né? A população entende essa necessidade, vê essa necessidade que realmente o emprego está mudando, o que o mercado de trabalho está pedindo das pessoas está mudando. Porque muitas das vezes, né, o Marcelo, existe a vaga de trabalho, mas falta aí, ela não é preenchida porque falta uma pessoa, um profissional qualificado, né, para executar esse serviço, não é isso? E a demanda cada vez mais, né, vai pedir e vai continuar exigindo, não é mesmo, um jovem capacitado para atender essa demanda aí no mercado, né? A demanda vem aumentando bastante, né, o treinamento está acontecendo, mas a demanda vem mudando bastante, essas mudanças, como eu falei, estão acelerando por conta da pandemia, já são mudanças que vinham acontecendo de antes dela, a gente está falando de indústria 4.0, está falando de tecnologias novas como a 5G, automatizando e mudando a forma que a indústria faz a sua produção, de novo, não só na indústria, mas falando aqui mais da indústria, a gente vê que isso acontecendo e o próprio sistema vem preparando os profissionais nesse sentido, porque a demanda é muito grande, continua aumentando e o treinamento precisa acontecer desde agora para atender essa demanda, não só para agora, como para os próximos anos.
Com certeza. Agora na economia, né, Marcela, a geração de emprego é a prioridade aí, né, apontada. O desemprego teve uma melhora, como a gente até noticiou aqui no nosso AgroMais, mas o mercado de trabalho, né, segundo o IBGE, a taxa, né, no segundo trimestre aí de 2022 está em 9,3%, não é? Mas tem muito brasileiro aí, são milhões de desempregados, né, 10 milhões, aí, mais de 10 milhões, ainda procurando um trabalho. A informalidade, eu te pergunto, ajuda a aumentar esse gargalo? A gente tem ainda um mercado de trabalho muito afetado pelas questões da pandemia, né? Isso aconteceu especialmente na informalidade, né? Existiam para o emprego formal algumas formas de controle que reduziram o impacto, mas ainda assim foi bastante relevante. E a gente consegue ver essa recuperação acontecendo no emprego, um pouco menos quando se fala de salários, mas ela também começou a acontecer nos últimos meses. Mas ainda tem bastante espaço, sobretudo quando se fala dos salários, para conseguir chegar em níveis do pré-pandemia. O mercado de trabalho realmente ele vem melhorando, mas ainda está com um impacto bastante grande desse olhando da pandemia e não à toa aparece aí nas principais posições também nas prioridades essa preocupação com a geração de emprego. Tá certo, a gente está quase finalizando aqui, mas antes eu gostaria que você dissesse para a gente o que mais você destacaria aí de importante, de relevante nessa pesquisa apontada aí, o que o brasileiro quer para os próximos 4 anos. Apareceu muito, não só a questão de educação como de saúde, como essas outras questões ligadas à geração de empregos, ligadas à economia, como a geração de empregos, a redução da desigualdade social, o combate à pobreza, né? Essa preocupação toda com a economia também muito ligada a questões da pandemia, que prejudicou a situação financeira de todo mundo, acabou que ganhou importância aí, se juntando a esses fatores que normalmente já apareciam, que é a educação e emprego. Certo. Eu queria agradecer muito a sua participação aqui hoje com a gente, ao vivo, aqui dividindo o estúdio comigo. Conversei então com o Marcelo Azevedo, que é gerente de análise econômica da CNI. Marcelo, muito obrigada e até uma próxima oportunidade aí para a gente conversar mais. Obrigado, Simone. Ótima oportunidade, eu agradeço. Tá joia, então.